Bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Nosso Agro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui ele que é médico veterinário, responsável técnico das rações madrinhas, diretamente lá da Agroindústria e Comércio de Cereais Três Irmãos. Manuel, muito obrigada por ter aceito esse convite. Seja bem-vindo ao nosso programa. Jaque, eu de antemão já te agradeço muito o convite. Estou bastante entusiasmado de poder estar aqui conhecendo as instalações novas da Band FM. Maravilhosas, por sinal, vocês estão de parabéns. E muito satisfeito de poder falar sobre o nosso ramo de atividade, nosso negócio. Você falou aí da Agroindústria e Comércio de Cereais Três Irmãos. E nós vamos falar um pouquinho de um braço lá de dentro, que é a nossa Rações Madrinha, nossa marca comercial. Muito famosa, né, por sinal. Está crescendo bem o conceito e o nome dessa ração na região. Muito obrigada mais uma vez. Vamos começar aqui o nosso bate-papo com a primeira pergunta, né, que norteia aí, a maioria das pessoas. Como funciona, como é o sistema, né, funcional de uma agroindústria hoje? A agroindústria, hoje, em geral, a agroindústria tem um problema, tem um valor fundamental para o país. Porque nós temos um país hoje que é voltado ao agro, todo mundo sabe disso e isso é amplamente divulgado. Uma agroindústria, ela é a que vai fazer da sequência a toda a produção que existe no campo. Tudo aquilo que é produzido no campo, a agroindústria vai transformar aquilo em bens de consumo, seja para o ser humano ou seja para os animais. No nosso caso, a Agroindústria Três Irmãos, eu vou falar só um pouquinho de uma área grande que foi a que motivou o surgimento da agroindústria, que foi o ramo de cereais para o consumo humano. Então, eles são fortíssimos nisso, principalmente feijão, que eles têm várias marcas de feijão hoje no mercado, atuam nisso há praticamente 23 ou 24 anos. Uma longa história. E depois, já vamos completar em julho desse ano, 15 anos da fundação da fábrica. Então, num site separado da área do feijão, do arroz, dos outros produtos, eles criaram um site separado, uma fábrica de rações, que é onde justamente eu tenho a minha atuação como veterinário, como responsável técnico, como nutricionista que formula as rações para eles. Você que cuida desse braço, nós vamos então hoje, né, Manuel, colocar um pouco mais de ênfase nesse segmento. Sim, é o que nós e nos próximos a gente vai falando aí, estendendo de todos os produtos e tantas variedades que a Agroindústria Três Irmãos traz aí para nós, né, para toda a população. Qual é... A gente sabe que a Agroindústria Três Irmãos tem muita história, tem muita bagagem, tem muito conceito. Como foi? Qual é a história, né? O tempo que já tem aí no mercado, a história da agroindústria? Bom, a agroindústria, ela foi fundada, como o próprio nome diz, né, pelos Três Irmãos. Os Três Irmãos. Eu vou citar o nome pela ordem da data do RG. Para ninguém ficar com ciúmes? Pelo Hércio, pelo Edson e o Edival, que são os três irmãos que ainda atuam, estão à frente dos negócios. E eles fundaram, né, criaram essa empresa Agroindústria em 2001 e originalmente era para trabalhar com feijão, exclusivamente com feijão. E dali foi crescendo. Hoje eles têm máquinas envasadoras de feijão, tem várias marcas de feijão, além de outros produtos como arroz e produtos diversos que eles atuam ali. Então, eles têm esse trabalho desde 2001, escolheram a cidade de Mococa, moram aqui, não são de Mococa, mas vieram para cá e fundaram essa empresa. Com o crescimento dos negócios, com o crescimento da atividade, houve uma oportunidade de se aproveitar melhor o espaço que eles têm, aproveitar melhor o dinamismo, a capacidade de trabalho que eles reúnem, e foi aí onde surgiu, em 2009, a fábrica de rações. Então, os Três Irmãos são bem conhecidos na cidade, não são mocoquenses, mas adotaram Mococa como a cidade para viver, para criar suas famílias, para
a sua atividade principal e estão aqui radicados já estão aqui radicados na cidade de Mocó. Maravilha, são conhecidos mesmo, né? Faz um trabalho fundamental aí também, como empresário, né? Fornecendo aí além de produtos de qualidades, um trabalho, uns serviços de qualidades e todo um trabalho também para a sociedade e começando lá do campo também, né? É verdade. Valorizando até o trabalho do produtor rural. Vocês têm quantos na equipe de vocês hoje? Na empresa? Vocês têm uma noção, Manuel? Olha, eu não tenho o número exato, porque, como eu estava te falando, são 2 empresas dentro de uma única empresa. O número é grande. Expressivo. Mas, com relação à fábrica de ração, nós temos 2 funcionários diretos que trabalham na fábrica. Nós temos pessoas no escritório que trabalham também em função da fábrica. Elas dividem suas atividades diárias para as 2 áreas. Temos uma pessoa que cuida de vendas externamente. Eu que sou um terceirizado, não sou funcionário formal, mas sou uma pessoa terceirizada pela empresa. Além de todo o processo de logística, nós precisamos de caminhão. É um time, né? Precisamos de caminhões para transporte, tanto das matérias-primas quanto do produto acabado. Então, tem um número bem expressivo de pessoas. E para tudo isso, para colocar tudo isso em pé, vocês têm parceiros, né, também? Olha, os principais, eu vou falar diretamente da questão da fábrica de ração. Para a nossa fábrica de ração, não é assim, o principal, só termos a fórmula da ração. Por exemplo, eu sentar lá e calcular e projetar e ter estrutura, engenharia dessa ração montada. Eu preciso saber aonde buscar essas matérias-primas. Eu preciso definir quais serão os nossos parceiros nisso daí. Então, hoje, nós trabalhamos... Vou te dar um exemplo. Farelo de soja, que é um produto muito utilizado em toda a cadeia da pecuária. Para nutrição animal, é a melhor fonte de proteína que tem para nutrição animal. Farelo de soja, nós temos o nosso fornecedor desenvolvido. É um fornecedor que nós confiamos, nós temos conhecimento da sua matéria-prima, temos segurança em trabalhar com ela, além de que toda a remessa que nós recebemos acompanha um laudo de análise, então nós sabemos exatamente que essa matéria-prima, eu estou citando exatamente que essa matéria-prima no dia 2 de janeiro, se nós estivermos recebendo até o dia 30 de dezembro do mesmo ano, vai ser exatamente a mesma matéria-prima. Que bacana. E assim como outras. Eu vou me alongar um pouquinho nisso, que eu gostaria de falar sobre uns parceiros com mais tecnologia que nós temos. Para toda a ração, nós precisamos de ter nessa ração, distribuída ali dentro, núcleos de minerais e vitaminas, de aditivos, de outros itens que são interessantes para cada objetivo. Sim. Se é para engorda de um animal, se é para produção de leite, se é um animal para esporte. Então, a gente tem que ter os núcleos de aditivos preparados para aquilo ali. Então, eu tenho 3 grandes parceiros, que são os parceiros que me auxiliam até nas ideias para desenvolvimento das ações, porque eles têm uma capacidade de monstro. Normalmente são empresas até de âmbito internacional. E com isso daí a gente consegue produzir produtos também de qualidade superior. Não sei se compensa ou se é conveniente eu citar o nome dessas grandes indústrias. Fica à vontade. Pois é. Então, para quem é do ramo e quem nos acompanha, eu tenho parceiros do quilate de uma AgroSéries, de uma Nutron, que é uma das empresas do grupo Cargill. Temos a Tortuga, que é especialista em nutrição animal. Então, 3 empresas que me dão garantia e segurança para trabalhar com os nossos produtos. Que é o diferencial de vocês também, né, Manuel? É o diferencial, você tem grandes parceiros, que ninguém vai produzir sozinho. Nós temos que ter grandes parceiros para isso. Você veja como funciona a questão dos cereais. O milho nós temos ele presente em todas as nossas 33 formulações. Nós temos as várias formulações, do total das 33 nós temos o milho
participando. O milho, nós normalmente não saímos no mercado para comprar. O milho nós já temos lá internamente, porque como a Agroindústria Três Irmãos também é uma indústria que tem silos e que tem armazenagem, ela já compra, já recebe para armazenagem milho de toda a região. E o milho, quando entra, ele chega, ele passa por um processo de secagem para padronizar, limpeza, ele vai para um silo onde tem toda a garantia que não vai ter contaminação, não vai ter contato com umidade, coisas desse tipo. Quando nós precisamos do milho na ração, ele é transferido desses silos para a nossa fábrica, onde ele passa por um processo de selecionamento, mais um processo, ele é selecionado, dali sai só o grão inteiro para o processo de moagem e fabricação do nosso fubá, ou dos nossos subprodutos. Olha que interessante. Ali ainda, depois, esse é o segundo processo que ele passa. Nesse segundo processo ainda tem um rejeito, ainda tem um substrato que sai, vai ser utilizado para outra forma. Não tem nada que se joga. Que desperdiça, mas né? Não vai ser para ração, te garanto. Então, e outro trabalho enorme que eles estão fazendo, e eu vejo, acompanho, porque estou lá dentro, claro. Não é diretamente relacionado comigo, mas um trabalho espantoso, que é o trabalho com a soja em grão. Aqui nas nossas regiões, até alguns anos atrás, não era tradicional, não era normal o plantio de soja. Milho, sim. Milho sempre foi tradicional. Soja, não. E esse plantio de soja começou a crescer, até porque soja começou a se transformar num produto de interesse para exportação, aquela coisa toda. Lá hoje eles recebem soja para armazenagem, passa por todo o processo de classificação, de limpeza, é armazenado, e eles entram, inclusive, no espaço de comercialização. Eles auxiliam as pessoas que armazenam a soja lá, eles auxiliam essas pessoas no processo de comercialização. Então, lá hoje nós temos capacidade para armazenar milho, soja em grão e sorgo também. Sorgo em grão, que é um dos itens, um dos produtos que a gente vai usar como matéria-prima nas nossas rações. Maravilha, é um espetáculo. Tem todo um processo aí, tem todo um cuidado, tem grandes parceiros envolvidos. Isso faz muita diferença e faz diferença lá na ponta. Também na hora de comercializar, na hora de agregar valor. Sem dúvida. A grande questão está no seguinte: você, hoje, todo o setor, eu vou me voltar um pouquinho para a pecuária, que é o setor que nós vamos abastecer diretamente com as rações. Se você for falar de pecuária leiteira, apesar da crise que passa momentaneamente, o setor como um todo, pecuária leiteira cada vez mais está se especializando. Dentro de pouco tempo não vai ter lugar para aventureiro, para a gente brincar de produzir leite, vai ser só para profissional. E eu costumo dizer, isso é uma coisa minha, leite, ele é resultado de uma equação onde você tem a genética do seu animal, a genética que você tem na sua propriedade para produzir leite, o manejo, que é o trato geral, que é a forma como você trabalha com esses animais, e a nutrição desses animais. São esses três pilares que vão fazer a diferença na produção. Sim, te dar a diferença e te levar a uma produção boa, sustentável e com rentabilidade. Entendeu? Entendi. Então, aí nós voltamos à ração. Por que a ração tem que ter tecnologia agregada? Essa é uma pergunta que eu iria te fazer também. Por que, Manuel? Porque é o seguinte, se você amanhã for a nossa cliente para produzir leite, já que nós estamos falando do leite, você espera o que quando eu te entregar a minha ração? Que aquela ração venha a alimentar esses animais, ela vai compor a alimentação diária dos animais, mas ela vai fornecer itens preciosíssimos ali. Ninguém produz leite sem um nível adequado de proteína, sem um nível adequado de energia, e ainda estamos falando de outros itens, como os minerais, vitaminas e tal. E não adianta
a fonte da proteína, a fonte de energia que você põe dentro dessa ração, não adianta serem fontes duvidosas. Aí que eu digo para você, nós temos que ter os nossos parceiros bons lá fora para me fornecer a minha fonte de proteína para essa ração. É o farelo de algodão? É o farelo de soja? Eu tenho que ter garantia de qualidade disso para saber que isso vai dar resultado. Aí, o que eu espero? Que o meu cliente, ao usar meu produto, sinta, perceba e entenda que aquele produto veio agregar valor na sua produção, veio melhorar a sua produção, veio dar mais resultado. Tem toda uma cadeia de processos por trás. Isso entra naquela questão, qualidade versus preço, né? Também outra coisa que eu costumo dizer sempre, dentro daquele saco de ração, não cabem na mesma proporção alta qualidade e preço baixo. Ou preço alto e baixa qualidade. Tem que haver um equilíbrio. Então, tudo que é bom ou que é um pouco melhor vai ter mais qualidade e vai ter um preço adequado assim a isso. Como é tudo na vida. Assim como é tudo na vida. Em qualquer ambiente que você for, você pode... Não sei se você gosta de cerveja, mas você pode escolher sua cerveja pela qualidade que você enxerga nela. O que você sente no paladar. No seu... ou do como você vai ficar no outro dia. Como o que é o resultado esperado. Assim é na produção, né? Verdade. Qual o resultado esperado? Então, o resultado vou te dar um outro exemplo. Eu acabei, tá fresquinho, saiu do forno, como se diz. Acabei de desenvolver uma nova ração para o nosso setor de equinos. Eu tenho alguns clientes bons e clientes muito firmes com a gente, fidelizados, que já trabalham com as nossas rações de equino, mas de uns dias para cá, desses clientes me questionou o seguinte, falou, olha, eu gosto muito de levar meus animais para participar de provas. E aqui na nossa região, aqui, nas cidades vizinhas e tal, está muito comum, muito popular hoje essas provas que o pessoal resolveu batizar de poeirão. Essa ideia do poeirão, vou abrir um parênteses aqui, isso já tem alguns anos. A ideia e o nome foi criado por um colega veterinário que morava em Mococa, hoje não mora mais aqui, o Fabiano Camargo. Até se ele ouvir o podcast um dia, eu quero deixar um abraço para ele. E o pessoal participa muito dessas provas. E essa pessoa me falou, olha, eu quero uma ração, estou muito satisfeito, mas eu quero uma ração que dê mais energia para os meus animais, que dê uma explosão muscular, que dê reação, mas tudo no sentido de transformar esse animal num atleta. Então, você sabe que um atleta não tem alimentação, a nutrição balanceada como tenho eu no dia a dia. Ou como tem uma pessoa que gosta de praticar um esporte informalmente. Ele precisa de mais? Ele vai precisar de doses exatas de proteína, dos minerais, e de energia, que é o que essa pessoa está perseguindo. Por quê? Muitas vezes as provas são longas, são em horário não adequado, de repente 2 horas da tarde está acontecendo debaixo de um sol escaldante, e os animais precisam estar bem preparados e dispostos para aquela prova. Então a pessoa me provocou com essa ideia. Aí eu sentei, comecei a pensar daqui, pensar dali, já conversamos mais 2 ou 3 vezes. Essa semana eu saí com a formulação pronta. Falei, já estou com a ração pronta para você aqui. Ela imediatamente falou, olha, já quero pegar então um pouco, vamos combinar aí a questão comercial, vamos comprar, já quero experimentar na minha tropa. Olha que bacana, é um produto novo. Produto novo, que logo nós teremos ele lançamento, divulgado. Em catálogo. Né? No nosso catálogo aqui. Manuel, você falou de todo esse, né, de toda a importância, né, a questão dos nutrientes, todo esse know-how que você tem, que você contribui para que as rações madrinhas estejam aí cada vez mais chegando no mercado e de uma maneira com qualidade mesmo, né? E com o produtor satisfeito, para que tenha aí aquilo que ele espera, né? A produção que ele espera, a qualidade que ele espera, e que ele esteja satisfeito, clientes fidelizados. As rações madrinhas, eu dei uma olhada no portfólio de vocês, tem uma extensa, né? Você até chegou a comentar agora. Cada ração, ela é específica
para um tipo de Para animal. um tipo de animal. E dentro do tipo de animal, nós temos também utilidades para essa ração. Tem um processo da ração, como que ela chega, como ela é formulada, como ela é feita? Olha, o processo de entrada das matérias-primas o processo é igual para todas elas. Eu já falei um pouquinho do milho, já falei do farelo de soja, nós temos o sorgo que está lá dentro da indústria também, o sorgo moído que vai para a ração, nós temos esses núcleos e tal. Por exemplo, se eu compro um núcleo para equinos, obviamente a empresa que está me vendendo o núcleo para equinos vai me fornecer o núcleo para as aves de postura. São núcleos diferentes, totalmente diferentes. Mas isso a gente tem que saber o que tem ali dentro. Entendi. Eu tenho, no caso de aves de postura, nós estamos trabalhando com um núcleo hoje tão especial, tão bacana, que é núcleo para galinha caipira. Olha. Os caras desenvolveram esse núcleo específico, pensando na questão da galinha caipira. Aquela galinha que vive em ambiente aberto, que vive numa situação não de confinamento, que tem oportunidade de andar, de desenvolver tal, e propicia ovos. Você precisa ver a qualidade dos ovos. Olha. Assim, você quebra um ovo ali e vai ver. É diferente. Você já nota a gema diferente, a casca é mais dura. Agora, isso não quer dizer também que o cara que tem galinha confinada pelo sistema de trabalho não possa trabalhar com essa ração. Sim. Isso não tem problema nenhum. Mas é uma coisa, é um diferencial que é maravilhoso, é muito interessante. Muito bom. E como é o sistema de distribuição de vocês? Olha, a nossa ração, todo o sistema de produção dela é um sistema que ele tem o mesmo formato de trabalho. Então, o produto, um milho transformado em fubá, ele vai para um silo de armazenagem. Silos são aqueles equipamentos enormes. A farelo de soja, ele chega a granel em pellets, também passa pelo mesmo processo, é moído e vai para um outro silo. Quando nós vamos formular uma ração, a pessoa da fábrica tem lá a formulação na sua mão. Então ele sabe, olha, para essa ração eu vou precisar, numa batida de 1.000 quilos, eu vou precisar de 700 quilos de milho, vou precisar de 200 quilos de farelo de algodão, vou precisar do núcleo X, tantos quilos, tal. Aí ele faz essa separação e todos esses ingredientes depois começam a seguir o mesmo caminho. Eles vão para uma balança e o cara já tem na sua mesa de comando, a balança já vai somando esses ingredientes. Quando dá um ingrediente total dos ingredientes, ele lança para o misturador, que é um misturador horizontal. As pessoas, às vezes, têm muito misturador de ração para fazer alguma coisa nas propriedades, que é um tipo taça. Mas o bom mesmo profissional é esse horizontal, que ele tem hélices helicoidais. Então, ele transforma aquilo tudo numa massa homogênea. Bem perfeitamente misturada. Depois ele vai para um outro silo, já o produto pronto, vai para outro silo, e dali ele sai para a balança ensacadora. E nós temos, todas as nossas ações, temos duas formas de entregar: em sacos de 40 quilos e em sacos de 20 quilos. Daí sai para o carregamento, caminhão, e vai até as propriedades. Manuel, e toda essa produção, ela é comprada diretamente do produtor? Você fala a questão dos ingredientes. Dos ingredientes? Alguns, sim. Então, vou te citar os dois principais aí, que seriam o milho e o sorgo. Esses são comprados diretamente do produtor. Agora, os outros que passam por algum tipo de processo industrial, como é o caso do farelo de soja, farelo de algodão, esses não. Esses são comprados de indústrias que tem esse fornecimento específico. Certo. E qual é o benefício de se usar uma ração correta? Vamos pegar por exemplos.
Nós falamos agora há pouco da galinha poedeira. Sua galinha ela vai botar ovos, com certeza. Se você não usa a ração adequada, essa galinha começa a passar por um processo que ela diminui a sua produção, ela passa por um processo que ela fica eu não me lembro o termo nesse momento, mas ela para de produzir durante um momento até ela reciclar e continuar a voltar na produção. Se você pensar num equino para trabalho, que a pessoa usa na propriedade dele diariamente para fazer um trabalho de campo ou até para tração, ele precisa ter uma alimentação adequada para isso também, senão o cara fica assim, ali só na graminha, comendo a graminha todo dia, beleza. Mas cortando custos, né? Ele não vai conseguir... A produção esperada. Pega o exemplo de uma vaca de leite. A vaca de leite é o melhor exemplo para se falar de nutrição. O que a vaca de leite precisa? De toda essa nutrição equilibrada de uma certa forma, porque existe um momento na vida dela em que ela está recém-parida, recuperando desse processo de parto, ela está entrando em lactação, ela está buscando aumentar a sua produção leiteira, você está ali, você tem que estimular, você tem que oferecer produtos de qualidade. Aí o que você espera? Essa vaca, num período de 60, 70 dias, ela tem que voltar a ciclar. Ela tem que voltar a entrar em ciclo reprodutivo. Não tem sentido você ficar com essa vaca 8 meses em lactação sem entrar no seu ciclo reprodutivo. Olha o tempo que você vai atrasar. Então, essa vaca está em lactação, ela entrou no ciclo reprodutivo, ela tem fertilidade boa para receber coberturas, por caso, ou inseminação. Passo seguinte, ela vai continuar dando leite e gerando um bezerro na barriga. Então, você vê que se você não tiver uma alimentação boa, equilibrada, adequada, o que vai acontecer com essa vaca? Ela vai diminuir a produção, não vai dar o leite que você espera, vai atrasar o seu período reprodutivo, não vai emprenhar, não vai produzir um novo bezerro dentro de um tempo esperado. Então, enfim, uma coisa vai atrasando a outra. Então, por isso que tem que ser bem equilibrado e bem feitinho. Ração correta, por isso é o benefício das rações corretas. Muitas vezes você vê aí pessoas falam, olha, eu achei uma ração um pouco mais barata e eu comprei do outro mais barato, porque o momento, tal. Eu falo, olha, até entendo o momento financeiro, até entendo esse lado, porque eu também sou produtor, eu também tenho a minha atividade como produtor e sei que tem hora que os custos atropelam a gente. Mas se você começar a medir o que vem pela frente, o que vai acontecer com uma alimentação desequilibrada, infelizmente o teu prejuízo é maior. Manuel, com toda essa preocupação no quesito qualidade, né, que a agroindústria oferece nos seus produtos, como é essa questão tão importante, com tanta ênfase, que hoje nós temos aí no mercado, que é a questão da sustentabilidade? Olha, Jaque, que pergunta boa que você me fez. Sustentabilidade a gente escuta todos os dias falar desse assunto. Todos os dias. Que é um tema importantíssimo. Sem dúvida nenhuma, é um tema importantíssimo. E pensando nisso daí, pensando na nossa função, qual que é a nossa função social, qual que é a nossa função com esse trabalho? Existe sim um lado de sustentabilidade agregado a isso tudo. Porque a sustentabilidade, pelo que a gente sabe, ela se sustenta em 3 pilares. Isso. Que é o social, o econômico e o ambiental. Então, pensando no nosso caso específico, a sustentabilidade social gera empregos formais, empregos com renda boa e com arrecadação para o município. Para o município, olha o valor. Tem uma alta arrecadação para o município. Então, é uma sustentabilidade social. Só de você falar hoje em geração de empregos já é um negócio importantíssimo. Ambiental. A ambiental, veja bem, nós trabalhamos só com produtos comprados ou produzidos na nossa região.
Nós não vamos buscar produto no norte do Mato Grosso. Então, aí já tem uma questão ambiental. Porque o cara produziu aqui em Mococa, muitas vezes, e o produto dele, a matéria-prima dele, está lá dentro do nosso silo para ser utilizado aqui. Que bacana. A questão dos transportes também, nós temos uma logística muito boa e é um dado interessante para te contar. A logística ali dos Três Irmãos, ela contempla duas coisas ao mesmo tempo, porque eles têm a capacidade de montar as cargas conforme o município. Você imagina, ele tem uma entrega para fazer em Tambaú. Certo. Me veio o nome agora. Lá em Tambaú eles têm clientes, supermercados são clientes dele, que vendem os produtos deles, que compram dele. Mas eu tenho 2 ou 3 clientes de ração lá no mesmo município. A logística organiza para que o frete seja um frete só. Sai o caminhão baú, tudo separadinho, tudo bem montado a carga, faz a entrega nos supermercados, depois na volta o caminhão vem passando nessas propriedades entregando a ração. Olha que bacana. Olha o que economizou. Não digo no valor frete, mas no na valor emissão de gases, de emissão de poluentes, coisas desse tipo. Não, ambiental também tem outra coisa. É uma empresa que não gera resíduos de forma alguma. Se você for analisar lá, nós temos os resíduos, nós temos lá, seria o resíduo de o esgoto normal de um local onde tem pessoas e não tem banheiro, mas isso tem lá fossa séptica e tudo mais. Não tem resíduo de produção. Muitas vezes tem empresas que infelizmente são poluidoras porque tem um resíduo da sua produção que não tem o que fazer com aquilo. Nós não temos resíduo de produção. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um uso. Entendeu? Então, muito bacana. E não tem emissão de nenhum tipo de diminuindo gás. Cada vez mais o impacto na natureza. Exatamente. Não é? Então, é uma empresa que é sustentável também. Que cuida dessa parte também. A questão econômica é uma empresa que dá não só para os seus colaboradores a segurança do seu salário, dos seus direitos de trabalhador, direitos sociais, mas também dentro do mercado onde ela atua, você que é produtora de milho, você tem aonde armazenar o seu produto e você tem aonde negociar o seu produto. Você é meu cliente de ração, você tem aonde comprar produto de qualidade com preço justo, com preço adequado. Isso muito também é sustentabilidade. Isso também é sustentabilidade. Falando em preço adequado, como é essa questão de concorrência para a agroindústria Três Irmãos, Manuel? A concorrência para a gente hoje é uma questão polêmica. Falo por mim, talvez até pelos proprietários. Concorrente mesmo, nós temos alguns, poucos. Porque o que eu falo para você que é meu concorrente? Meu concorrente é aquela empresa que tenha produção sob fiscalização do Ministério da Agricultura, como é o nosso caso. Empresa que tenha registro no Ministério da Agricultura, que tenha passado pelos mesmos processos que a Rações Madrinha passou, que é de ter autorização, aprovação da CETESB, da SABESP, da Prefeitura Municipal do município, que tem que ter o Ministério da Agricultura que fiscaliza, e eu sei muito bem como é isso, que todo mês eu tenho que fazer um relatório para o Ministério da Agricultura dando conta da nossa produção, que foi feito, quantas toneladas, etc, etc. Não só isso, a empresa tem que ter outros custos. Nós trabalhamos com toda a nossa embalagem, se você for conhecer, a nossa embalagem, a sacaria nossa é uma sacaria especial. A sacaria com fibra dupla é um material especial porque ela já previne o contato ou a transmissão de umidade. É lógico que não existe 100% nisso. Se tomar uma chuva ali, mas a ração ela não pode ter umidade próxima. Ela puxa muito a umidade por causa dos seus ingredientes. Então a nossa sacaria já é própria para isso. É uma sacaria timbrada.
É uma sacaria com identificação, com etiqueta. A gente vê a etiqueta e acha que bonitinho, fizer. Tem aspecto para atingir, né? A etiqueta tem um aspecto ali de responsabilidade. O que você coloca ali, você põe alguma ração e fala ração de leite 24%. O que você está falando? Essa ração tem no mínimo 24% de proteína bruta. Se você quiser até entregar essa ração para o seu cliente com 25%, você pode fazer isso. Mas ela tem que ter no mínimo 24%. Você não vai entregar com 23% porque está errado. Está entendendo? Então eu falo, concorrentes que fazem isso, nós temos alguns sim. Não tem problema nenhum. Agora, o grande problema para a gente são pessoas ou entidades, eu não sei como dizer, que não têm tudo isso, que não estão preparadas com esse rigor, que não têm a responsabilidade que nós temos e que saem no mercado vendendo seus produtos sem qualquer garantia. Qual que é a garantia? Ah, não, eu garanto que o meu produto é bem feito. Meu amigo, você garantir é uma coisa. Eu quero você garantir e assinar essa garantia. Isso. E se amanhã depois tiver qualquer problema lá com o seu cliente, com o animal que consumiu sua ração, você ir lá e assumir, a garantia, eu dei a garantia, a responsabilidade é minha. Porque por trás de tudo isso tem critérios, tem aspectos, tem Ministério da Agricultura, tem legislações. Sim, legislação. Tem a cumprir. Tem tudo que cumprir. Normas. Para cada um daqueles 33 produtos que eu te mostrei no nosso catálogo, para cada um daqueles, eu tenho que ter um documento que chama RTPI, Relatório Técnico de Produção. Por quê? Aquilo tem que estar documentado. Cada formulação ela tem que ter um RTPI desse anexado, contando de A a Z como foi feito aquele produto. Como ele foi feito, o que ele tem de ingrediente, qual a quantidade de cada ingrediente, não sei o que, qual que é a análise desse produto, quais são os itens analisados, o que são as análises, uso indicado, recomendações. Usos não indicados também você tem que colocar lá, essa ração feita para bovino não pode ser utilizada para equinos. Por quê? Porque tem isso que não é bom para ele. E uma outra ração não vai ter isso. O que você atribui? Se tem, ninguém nunca viu. Ninguém nunca leu. Ninguém nunca viu, né? Porque não tem. Então só complementando, concorrentes nós temos sim. Mas o concorrente não é o problema. O concorrente é o cara que está jogando com as mesmas armas e oportunidades que você tem. O duro é aquele que não é concorrente, mas que entra no teu mercado e começa a fazer bagunça. Difícil. Até porque o que você atribui a ter esses produtos no mercado? O interesse de quem quer comprar? Olha, é difícil saber, porque eu, por princípio, eu não compro produto do qual não sei a origem, Isso. ou do qual não confio na origem. Eu acredito que muita gente consome esse produto por uma questão, como eu já falei lá atrás, questão financeira. Tem uma oportunidade de negócio aqui que eu vou gastar X a menos por saco de ração. Ele faz a continha, eu vou economizar X no mês. Risco dele. Mas fica aqui também tanto conteúdo, né? Tantas dicas que você deu aqui nesse momento, que quem estiver até nos ouvindo, assistindo, para ver de fato, né, o despertar para isso também, a importância de saber o que está dando ali para sua produção, para sua criação, para ele prestar a atenção também nesses pontos que são relevantes, né? Olha, eu vejo da seguinte forma: se você for comprar alimento para você, para sua casa, não é assim? Você tem um critério. Critério. Então você tem que usar esse critério o tempo todo. Não adianta você achar que porque o animal é diferente, um animal, mas é um ser vivo e está ali por algum objetivo. Se é para produção, se é para lazer, se é para trabalho. É isso que eu ia te falar. Né? Porque ainda a gente, né,
come, degusta, precisa. Né? O animal, ainda além dele fazer isso, ele tem uma finalidade. Nós temos uma coisa que é a liberdade ou a capacidade de escolha. E muitas vezes o seu animal doméstico lá, ele não tem essa capacidade de escolha. Ele está num ambiente que ele está ali por algum motivo, para produzir alguma coisa e tal, e ele vai contar com aquilo que você lhe oferecer. Não tem jeito dele sair e falar, olha, eu não quero aqui, eu vou comprar em outro lugar. Então somos os responsáveis, exatamente, né? As rações madrinhas são para equinos, suínos... Nós temos, vamos começar pelo caso dos bovinos. Bovinos é onde nós temos o maior número de rações desenvolvidas. Nós temos, começando por bovinos de leite, nós temos vários tipos de rações para bovino de leite, que elas vão diferenciar pelo índice de proteína, pelo índice da sua energia também. Dentro ainda de bovino de leite, nós temos uma ração para bezerras recém-nascidas até a idade de 2 ou 3 meses, depois passa para um outro tipo de ração para crescimento, depois para outro tipo, bezerras em fase de desmama, até as novilhas. Então, para gado de leite, a gente tem um portfólio grande mesmo, porque é um mercado que exige essa segmentação. Sim. Tá? Até para vaca de leite, se a sugestão que eu posso fazer é para o cara trabalhar com 3 níveis de proteína durante o período de lactação dessa vaca, que normalmente são 8 meses, ele pode trabalhar com 3 níveis de proteína. Para equinos também nós temos ração para trabalho, ração para esporte, ração para manutenção, ração para potros. Aí temos para as aves comerciais, que é postura, que é a de crescimento, é a de engorda. Temos rações para suíno e para ovinos. Nesse caso, suínos e ovinos, como na nossa região é pouco o consumo, a demanda desse tipo de ração é pouco, nós temos 2 tipos de ração. É uma ração mais geral para suínos, que pega desde o nascimento e crescimento até engorda, e ovinos também da mesma forma. Além das rações, nós temos um outro produto que eu não coloco no rol das rações, mas eu coloco como composto proteico. A ideia é, todo mundo usa na sua propriedade, todo mundo tem o sal mineral, é o sal branco, sal comum mineralizado. E aí tem várias marcas que você pode comprar tal, sem problema. É uma mineralização de rebanho que chama. E nós temos um produto que é o composto proteico, porque eu pego a ideia do sal mineral, esse sal branco, o sal com os minerais e vitaminas, adiciono a esse produto fontes de proteína. Então o animal vai consumir por dia 250, 300 gramas desse produto por dia, que é a necessidade dele diária de ingestão de sal e de minerais, mas junto a isso tem uma carga alta de proteína adicionada. Olha, então eu tenho 6 produtos nessa linha, que são os compostos proteicos. Eu tenho 5 são 7 na verdade, eu tenho 5 para bovinos, tenho 1 para equinos, mas o de bovino tem um que eu abro em 2 fases, que é um que tem a adição de ureia pecuária, que é uma fonte proteica, e o outro sem adição de ureia pecuária. Então, dos 5 eu transformo em 6. Que espetáculo. Nós temos 7 compostos proteicos. O produto é maravilhoso. Você não tem ideia como é que isso funciona na prática, na realidade. Muito bacana. E a questão da rastreabilidade, Manuel, como funciona? Olha, a rastreabilidade, nós temos um controle que é o seguinte: toda a produção, ela é dedicada, aquela produção, ela é separada. Então, se você tiver na parte da manhã produzindo uma ração para equinos, aquele produto, você sabe todos os ingredientes que vai ter nele, já tem a formulação daquela ração, e aquela produção é separada e vai um número de lote. Toda aquela produção vai com um número de lote. Então, imagina assim, você produziu de manhã 50 sacos de uma ração
Aras para equinos, que é o nome comercial dela, Aras, essa ração recebeu um número de lote e a data da fabricação. Aquele dia aconteceu alguma coisa assim, olha, à tarde eu tive que produzir novamente a ração Aras. Entrou um pedido novo, urgente, vamos produzir. Produzimos a ração Aras à tarde, a mesma ração. Ela vai ter outro lote, outra numeração, tudo certinho. Aí entra na questão da rastreabilidade, porque elas vão para locais diferentes. O lote 10 foi para essa região ou para essa propriedade, o lote 11 foi para essa propriedade. Se eventualmente tivermos alguma dúvida quanto àquela produção, nós temos como rastrear aquilo de trás para frente. É tão bacana, né? Como consegue ter o controle? E todas as produções, todas elas, a gente tem uma amostra daquilo armazenado. Laboratório. É retirada uma amostra e ela fica lá guardada. Durante um período também, não mais que 90 dias, porque é o tempo. A ração também tem um prazo de validade que vai impressa na etiqueta dela de no máximo 90 dias. Mas é muito difícil alguém ficar com a ração 90 dias na propriedade, porque as pessoas compram a ração para um consumo de 30 dias, no máximo. Então ninguém vai ficar com a ração 90 dias na propriedade. Tem uma outra questão que, como a gente procura trabalhar sem muito estoque, sem aqueles estoques enormes, a gente trabalha com estoque mínimo. Já aconteceu o caso do produtor, né, comprou a ração, recebeu a sua ração à tarde, com a data de fabricação daquele dia. O cara falou, mas vocês fabricaram hoje? Exatamente, nós fabricamos hoje de manhã para te entregar na parte da tarde. Até achou esquisito, diferente. Mas é porque a gente não trabalha com estoque, para não ter. Eventualmente você vai lá até o site, você vai achar alguma coisa no estoque, sim, porque é uma produção, você fez 100 sacos e vendeu 90. Tinha 90 vendidos, e aqueles 10 estão ali armazenados, mas numa próxima produção, na semana seguinte, vai sair normalmente. Manuel, nós vimos aqui no nosso bate-papo que a agroindústria é um setor fundamental, né, para a nossa sociedade, então. Afinal, por meio dela que é a matéria-prima, né, ela vem e é transformada nos alimentos industrializados para a nossa mesa e para a nossa produção. Sim. Manuel, então eu quero te agradecer pela presença. Tivemos a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Band e agora no nosso podcast Nosso Agro. Ele, que é o Manuel Ribeiro Lima, médico veterinário, especialista, responsável técnico das rações Madrinha. Quero mandar um abraço lá para a empresa Três Irmãos, agroindústria e comércio de cereais. Sejam sempre muito bem-vindos e muito obrigada. Olha, a honra é nossa de poder participar do seu programa, viu? Sucesso. Muito obrigada. Pessoal, até uma próxima. Esse foi só o nosso primeiro podcast. Nos acompanhe no nosso programa, que logo teremos mais conteúdo das rações Madrinha.